Bom dia, irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, queridos irmãos. É muito bom, mais uma vez, poder meditar na palavra de Deus juntamente com vocês. E nesse momento vamos meditar no texto que está lá em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26, onde a palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Irmãos, baseado nessa leitura, nesse momento, quero meditar no tema que diz: Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela sua palavra, que através dela o Senhor agora esteja fortalecendo a sua igreja, os seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos momentos tão turbulentos, né? De tanto medo, tantas ameaças, tantas notícias ruins, mas a palavra de Deus nos afirma que Deus está do nosso lado. E nós vemos isso nesse texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 26, que diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. Então Deus está do nosso lado, dando do seu Espírito. Para quê? Para nos assistir. Essa palavra aqui, assistir, significa ajuda, prestar socorro. Então nós temos o Espírito Santo de Deus do nosso lado, nos ajudando, nos prestando socorro, se colocando ao nosso lado todo o tempo. Nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus está cuidando de você. Você que crê em Deus, você que crê em Jesus Cristo, você não está só. O Senhor Jesus, ao subir, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei do meu Espírito. E esse texto afirma que nós temos o Espírito Santo do nosso Deus nos assistindo, prestando socorro a nós. E ele faz mais, diz o texto, continua o versículo: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então nós temos o Espírito de Deus nos assistindo e temos o Espírito de Deus intercedendo por nós, e sobremaneira. Essa palavra significa excessivamente, extraordinariamente, além da justa conta. É isso que o Espírito Santo de Deus está fazendo por nós nesse exato momento, nos assistindo, intercedendo por nós
sobremaneira. Então Deus está do nosso lado, dando do seu Espírito. Deus também está do nosso lado, sondando os nossos corações. Porque ele diz no versículo de número 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então ele está cuidando do nosso coração, ele conhece o nosso coração e ele conhece com profundidade. Sondar é examinar, é conhecer com profundidade. Jeremias 17 vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo de número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Salmo 139, versículo de número 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Então, amados, nós temos Deus sondando, examinando, cuidado com o seu coração. Deus conhece o seu coração mais do que você mesmo, mais do que toda a ciência do homem, mais do que qualquer terapeuta, psicólogo, psiquiatra ou médico. Deus é o médico dos médicos. Entrega o seu coração nas mãos dele. Deixa ele curar, deixa ele tratar, deixa ele restaurar, deixa ele limpar, deixa ele encher o seu coração com a presença dele. Terceiro, ele está do nosso lado, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo de número 28. O que significa isso? Que cada situação, nesse exato momento, está cooperando para o nosso bem. O que significa isso para o nosso bem? Para nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Pois para isso fomos predestinados, como diz o versículo de número 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, tudo que eu e você estamos passando nesse momento, nós que confiamos em Deus, nós que temos Deus, está cooperando, amados, para o nosso bem, para nos tornar cada vez mais parecido com o nosso irmão Jesus, porque o texto vai dizer para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus era o unigênito, agora ele é o primogênito, o primeiro dos irmãos, o perfeito, Jesus Cristo. E nós que cremos nele, nos tornamos, pelo sangue dele, irmãos dele. Ó, que bênção, irmãos! Por isso que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, para nos tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o primogênito de tantos irmãos que estão sendo salvos, e eu e você fazemos parte dessa igreja e dessa irmandade. E terceiro, irmãos, Deus está do nosso lado, entregando o seu Filho, dando o seu Filho. Ele já deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e assim nos justificar. Ele morreu, ele nos justificou, ele nos absolveu, ele nos tornou justo, pessoas sem culpa. Ele nos comprou com o seu sangue e nesse exato momento, como nós lemos, ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então Deus está do nosso lado, dando do seu Espírito, sondando nossos corações, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem e dando o seu Filho que morreu por nós, que nos justificou e nesse exato momento está intercedendo à destra do Pai por mim e por você. Por isso que ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não, amados, nada disso. Por isso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Realmente podemos afirmar: Deus está do nosso lado. Por isso, não deixe nada nesse mundo te abater, te desanimar, te esfriar, fazer você olhar para trás, fazer você ficar deprimido, angustiado, porque Deus está do seu lado, Deus está do nosso lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos abençoe, Deus te fortaleça e nos abençoe através dessa palavra, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.